voltamos com a nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje, comigo, professora Sara. E nessa aula nós vamos falar sobre leitura e compreensão textual. E nessa aula, a habilidade que nós iremos adquirir é de ler e compreender com autonomia fábula, que é o gênero textual que nós estamos estudando. Lembrando, nosso projeto de fluência hoje é o primeiro dia e no primeiro dia a nossa leitura é silenciosa. Então, logo depois da nossa aula, você vai pegar o textinho e vai fazer a leitura de maneira silenciosa. Vamos iniciar a nossa aula fazendo a leitura de um texto. Vamos confabular. O texto que eu vou ler para vocês nesta aula, né, é o texto da raposa, do galo e da raposa. É um texto de Jean de La Fontaine, que é uma fábula muito conhecida nossa. Vamos lá? Então vamos iniciar a leitura do nosso texto. O galo e a raposa. Empoleirado em um alto galho de árvore, o galo estava de sentinela, vigiando o campo para ver se não havia perigo para as galinhas e os pintinhos que ciscavam o solo à procura de minhocas. A raposa, que passava por ali, logo os viu e imaginou o maravilhoso almoço que teria se comesse um deles. Quando viu o galo de vigia, a raposa logo inventou uma historinha para enganá-lo. Amigo galo, pode ficar sossegado. Não precisa cantar para avisar as galinhas e os pintinhos que estou chegando. Eu vim em paz. O galo, desconfiado, perguntou: o que aconteceu? As raposas sempre foram nossas inimigas. Nossos amigos são os patos, os coelhos e os cachorros. Que é isso agora? Mas a espertalhona continuou: caro amigo, esse tempo já passou. Todos os bichos fizeram as pazes e estão convivendo em harmonia. Não somos mais inimigos. Para provar o que digo, desça daí para que eu possa lhe dar um grande abraço. O que a raposa queria, na verdade, era impedir que o galo voasse para longe. Se ele descesse até onde ela estava, seria fácil dar-lhe um bote. Mas o galo não era bobo. Desconfiado das intenções da raposa, ele lhe perguntou: você tem certeza de que os bichos são todos amigos agora? Isso quer dizer que você não tem mais medo dos cães de caça? Claro que não, confirmou a raposa. Então o galo disse: ainda bem, porque daqui de cima estou avistando 2 cães correndo para cá. Mas, como você disse, não há perigo, não é mesmo? O quê? Gritou a raposa apavorada. São os seus amigos, não precisa fugir. Cara raposa, os cães estão vindo para lhe dar um grande abraço, como esse que você quer me dar. Mas a raposa, tremendo de medo ao ouvir falar em cães, não quis saber de histórias e tratou de pôr-se a fresco, dizendo: infelizmente, amigo galo, tenho pressa e não posso esperar pelos amigos cães. Fica para outra vez a festa, sim? Até logo. Contra a esperteza, esperteza e meia. Essa foi a fábula que nós lemos. Nós lemos a fábula do galo e da raposa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Nesse texto, a raposa, que era astuta, matreira, ela armou um plano para conseguir de almoço um dos animais. Ela pegou logo o galo, que estava empoleirado lá no alto de uma árvore, observando se havia perigo para para as outras galinhas e os pintinhos que estavam abaixo escavando, procurando minhocas. Porém, a raposa, apesar de esperta, o galo era muito mais esperto. Ela queria, mostrar para o galo que os animais eram todos amigos e tentou colocar na cabecinha do galo que ele precisava descer lá de onde ele estava empoleirado para dar um abraço nela, raposa. Só que o galo, esperto como ele só,
disse que estava avistando os inimigos da raposa. Quem eram os inimigos da raposa? Os cães de caça. E que já que os animais naquele momento estavam todos em festa e que eram todos amigos, de acordo com o que a raposa havia dito, não havia problema algum os cães estarem a caminho de onde eles estavam, o galo e a raposa. Só que a raposa estava mentindo, então ela se assustou com a possibilidade de encontrar os cães e foi embora. Na realidade, a raposa, ela estava falando a verdade sobre sobre esse trato de amizade entre todos os animais? Não, ela não estava. E o galo, sobre ter visto cães de caça, estava falando a verdade? Também não. O galo era muito esperto e desconfiou das intenções da raposa ao falar sobre esse trato. Ele imaginou o que era que a raposa queria com ele. Como a raposa sempre fora inimigo deles, né, dos galos e das galinhas, ele imaginou que de fato a raposa queria devorá-lo. Então ele também imaginou um plano para poder pegar a raposa no pulo e que ela não conseguisse ter sucesso no plano que ela havia tido para com ele, galo. E quem foi dos dois que obteve sucesso? A raposa com o plano dela ou o galo com o plano dele? O galo, porque a raposa, como estava mais vulnerável, teve medo e foi embora e deixou o galo sossegado lá na árvore, junto com as galinhas e os pintinhos que estavam lá próximo abaixo, certo? Então, qual foi a moral que essa história nos passou, que essa fábula nos passou? Essa fábula nos passou a moral de que contra alguém que é esperto, a gente tem que ser mais esperto ainda, né? A raposa era muito esperta, porém o gato era mais esperto que a raposa e não se deixou ser enganado. Para a gente trabalhar um pouquinho mais sobre essas informações, sobre esse texto, a gente vai interagir um pouquinho, fazendo algumas questões, né? Algumas questões interpretativas a respeito do texto. Então, vamos lá para a primeira questão. Na fábula, é possível perceber que o galo e a raposa eram bons amigos, a raposa buscava fazer um acordo de paz com o galo, a raposa não temia nenhum animal, ou a raposa tentou enganar o galo para garantir o almoço. Vamos lá analisar a letra A. O galo e a raposa eram bons amigos? Não, não eram bons amigos. Lá no início do texto, o próprio galo diz: o que está acontecendo? As raposas, vocês sempre foram nossos inimigos. Os nossos amigos são os coelhos, os patos e os cães. Foi isso que o galo disse, então a letra A não pode ser. O galo e a raposa eram bons amigos? Não, eles eram inimigos. A letra A está errada. Letra B. A raposa buscava fazer um acordo de paz com o galo. É verdade essa alternativa? Não. A raposa ela não estava buscando fazer um acordo de paz com o galo. Ela falou sim que os animais estavam fazendo um acordo de paz, que todos os animais estavam vivendo em harmonia. Mas na realidade, aquilo que ela havia falado era uma mentira. Uma mentira porque ela tinha um objetivo por trás daquilo, que era conseguir devorar o galo. Então a letra B está incorreta. A raposa não buscava fazer um acordo de paz com o galo. Ela buscava enganar o galo. Na letra C, a raposa não temia nenhum animal. Essa alternativa ela é verdadeira? De maneira alguma. A raposa ela temia um animal. Qual é o animal que é temido pela raposa na fábula? É o cão. A raposa ela tem medo do cão de caça. Inclusive, quando o galo fala que estão vindo dois cães de caça em direção a eles, a raposa não espera, ela vai embora.
A resposta da letra C está incorreta, não pode ser. Letra D, a raposa tentou enganar o galo para garantir o almoço. E aí, o que vocês acham dessa alternativa? A raposa tentou enganar o galo? Sim. E ela tentou enganar o galo para quê? Para poder devorá-lo, para ter uma refeição, que era o almoço. É falado lá no início do texto. Então, a resposta correta para essa alternativa, aliás, a alternativa correta para essa questão é a letra D. A raposa tentou enganar o galo para garantir almoço. Quando a gente lê a fábula, a gente percebe que é isso que a raposa tenta fazer. Na segunda questão, temos a pergunta: de acordo com os fatos narrados, percebe-se que o galo acredita na proposta da raposa, não acredita na proposta da raposa, pretende descer do galho para abraçar a raposa ou realmente viu os cães se aproximando. Vamos lá. Letra A. O galo, ele acredita na proposta da raposa? Quando ele fala, quando ele questiona, mas o que está acontecendo? Vocês sempre foram nossos inimigos? E a raposa responde que aquilo era coisa do passado, que agora todos os animais da floresta haviam feito um acordo e estavam convivendo em harmonia. A raposa convenceu o galo de que estava falando a verdade? Não, o galo continua desconfiando, né? A raposa diz até o seguinte, que era para o galo descer para dar um abraço na raposa. O galo, então, que era mais esperto, fez o quê? Disse estar avistando cães, que ia descer, mas que estava avistando cães que também viriam para dar um abraço na raposa. Então, nessa parte, quando ela mostra, né, quando ela diz ver cães que estavam a caminho, ela demonstra que não acreditou na proposta. Ela estava testando se a raposa estava falando realmente a verdade, estava sendo mais esperta que a raposa. Então, a letra A não é verdadeira. A raposa, o galo, aliás, não acreditou na proposta da raposa, o que nos leva à letra B, que diz justamente isso. Percebe-se que o galo não acredita na proposta da raposa. Então, a gente percebe que todas as ações do galo são pensadas porque ele não acredita na proposta da raposa. Então, a gente entende que o galo já conhece a fama da raposa de ser o quê? De ser um animal astuto, um animal falso, um animal manipulador, que faz planos para conseguir aquilo que ele deseja, mesmo que faça mal aos outros, tá bom? Então, a resposta para essa questão é a letra B. Mas vamos analisar aqui a letra C. O galo, ele em algum momento, ele pretendeu descer do galho para abraçar a raposa? Não, em nenhum momento ele pretendeu, ele pensou em descer do galo. E na letra D diz o seguinte: o galo realmente viu os cães se aproximando? Não, ele não viu, ele utilizou apenas essa informação para poder assustar a raposa para que ela fosse embora e para testar se o que a raposa estava falando era realmente verdade. Então, na segunda questão, de acordo com os fatos narrados, a gente consegue perceber que o galo não acredita na proposta da raposa. Seguimos então com a nossa interação com o texto. Nós podemos dizer que a raposa é esperta e inteligente, porém trapaceira, vaidosa e elegante, no entanto mal educada, confiável e alegre, mais interesseira, tolerante e compreensiva, embora insistente. Ora, a raposa, o que que ela é? Vamos lá pensar nas características que ela tem dentro do texto. A raposa, ela é inteligente? É tão inteligente que ela imaginou um plano para conseguir o que ela queria. Ela é esperta e inteligente, podemos concordar com isso.
Porém, ela utiliza a inteligência e a esperteza dela para o quê? Para fazer o bem ou para fazer o mal? Para ajudar ou para trapacear com as pessoas? Ela utiliza para trapacear. Então, a gente vai direto para uma alternativa. Qual é a alternativa que mostra as características da raposa? De esperteza, inteligência e trapaça. Qual? A letra A. Pronto, a letra A é a resposta correspondente. Professora, por que não pode ser a letra B, C ou D? Raposa é vaidosa e elegante, no entanto mal educada? Ora, em nenhum momento a raposa demonstrou falta de educação. Ela se demonstrou elegante? Sim. Vaidade ela não mostrou, não demonstrou em nenhum momento. Se mostrou elegante e não se mostrou mal educada. Na letra C, a raposa é confiável, gente? Não é, ela não é confiável, tanto que ela faz trapaça para conseguir o que quer. E ela é alegre? Pode ser alegre, demonstrou um tanto de alegria. É interesseira? Muito interesseira. Tão interesseira que ela fez tudo aquilo porque ela tinha o interesse de conseguir o galo como refeição. A raposa é tolerante e compreensiva? Em nenhum momento foi possível perceber, não teve nenhum acontecimento que possibilitasse para nós, leitores, percebermos essas características na raposa. E a insistência dela, a gente percebeu? Percebemos. Cada vez que o galo a rebatia em relação a uma fala dela, a raposa insistia em dizer que aquilo que ela estava dizendo sobre o acordo de paz era verdade. Queria inclusive selar esse acordo com o abraço, o que o galo não acreditou e não concordou. Então vamos lá, a raposa, de acordo com o texto, ela é esperta, inteligente, porém trapaceira, certo? Essas são as características da raposa. Continuemos aqui com a nossa interação com o texto, fazendo mais questionamentos. Na quarta questão, a raposa resolveu desistir de dar o abraço no galo, por quê? Olha só, crianças, vocês observaram que esse dar o abraço está entre aspas? Por que, professora, que dar o abraço está entre aspas? Porque, na realidade, a raposa ela não ia dar um abraço nela, certo? Ela queria devorar. Ela utilizou esse termo, né, essa expressão de dar um abraço, mas a intenção dela era outra. Por isso que o termo a expressão, dar um abraço está entre aspas, para identificar que o sentido real não é esse, tá bom? Então, a raposa resolveu desistir de dar o abraço no galo, por quê? Porque ficou com medo do galo? Porque lembrou que tinha outro compromisso? Porque tinha medo de cachorros? Ou porque ficou com raiva do galo? Qual foi o motivo da raposa ter desistido? Ela tinha medo do galo? Não. Ela falou lá que não podia esperar, mas era porque ela tinha outro compromisso? Também não. Ela tinha medo de cães, de cachorros? Tinha. Os cães são os inimigos das raposas. E ela ficou com raiva do galo? Não. Ela desistiu de dar o abraço porque tem medo de cachorros. Então, essa é a resposta que melhor se encaixa com essa pergunta. A raposa resolveu desistir de dar o abraço no galo porque tem medo de cachorros. Continuando aqui a interpretação textual, qual das frases abaixo vai traduzir melhor a ideia principal da fábula? Vocês sabem que todo texto ele apresenta um tema, uma ideia principal. Nós vamos ler aqui as frases apresentadas e vamos identificar aquela que traduz a ideia principal da fábula que nós lemos. O planejamento de hoje previne o amanhã? Quem quer tudo
acaba ficando sem nada? Cuidado com quem muito elogia ou muitas vezes quem quer enganar acaba sendo enganado. O que vocês acham que combina melhor com a fábula que nós lemos? Vamos aqui voltar à interpretação do texto. O que a raposa queria com o galo? Ela queria enganá-lo. E ela conseguiu enganá-lo? Não, ela não conseguiu enganar o galo. Ela não conseguiu enganar o galo porque o galo era mais esperto. Portanto, o galo fez o que com a raposa? Enganou a raposa. Então, qual é a alternativa que mostra isso? Que a raposa tinha a intenção de enganar, mas acabou sendo o animal a ser enganado. Qual é a alternativa que mostra isso? A alternativa da letrinha D. Então, das frases abaixo, aqui traduz a ideia principal da nossa fábula é que muitas vezes quem quer enganar acaba sendo enganado, tá bom? Então, essa foi a resposta. Agora, nós vamos fazer aqui uma avaliação de verdadeiro e falso nas afirmações sobre o texto. Nós vamos marcar V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Gente, vocês observaram que aqui, olha, estão vendo aqui na parte falso, está escrito salso. Peço desculpas, é um erro de digitação, tá bom? É para ser falso, o F no lugar do S. Vamos marcar F para o que for falso nas afirmações abaixo sobre o texto, tá bom? O galo desmentiu a raposa queria garantir o almoço, a raposa tinha boas intenções com o galo, ao ouvir falar dos cães, a raposa foi embora, e o galo fingiu acreditar na raposa. Já vai pensando aí se as informações que eu acabei de ler são verdadeiras ou são falsas. Pensou? Então vamos lá para a primeira. O galo, ele desmentiu a raposa em algum momento? De maneira alguma. Ele não desmentiu, ele continuou conversando normalmente. Então, o galo não desmentiu a raposa. Se ele não desmentiu a raposa, essa informação ela é verdadeira ou falsa? Ela é falsa. Muito bem. A informação seguinte diz: a raposa queria garantir o almoço. Essa informação ela é verdadeira ou falsa? É verdadeira. A raposa estava com a intenção de garantir o seu almoço. Então, a gente vai colocar a letrinha V, porque a informação é verdadeira. Abaixo, a raposa tinha boas intenções com o galo. Ela tinha boas intenções com o galo? Não, ela não tinha. A intenção da raposa era devorar o galo. E essa não é uma boa intenção. Então, essa informação ela é falsa. A raposa ela não tinha boas intenções com o galo. Colocamos aí a letrinha F. Mais uma informação. Ao ouvir falar dos cães, a raposa foi embora. E aí, é verdade isso? Sim. Quando ouviu falar dos cães, a raposa foi embora. Verdadeiro. O galo fingiu acreditar na raposa. E aí, essa informação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. O galo fingiu acreditar na raposa para poder enganá-la. Então, essa informação é verdadeira. Olha só, crianças, vamos relembrar. Hoje nós trabalhamos sobre fábula, fizemos interpretação de texto, certo? E relembramos as características de uma fábula, quem são os personagens, que características esses personagens apresentam, né?
Que características esses personagens apresentam, que são características relacionadas a comportamentos humanos. Vimos também, né, relembramos também que as fábulas, elas vêm no final com uma moral, e essa moral elas nos trazem um ensinamento relacionado à ética e atitudes que nós devemos tomar no nosso dia a dia, tá bom? Eu espero, crianças, que vocês tenham aprendido muito nessa aula de hoje e eu aguardo você na nossa próxima aula. Não esquece de acompanhar as suas aulas e fazer as suas atividades e postar na plataforma. Beijo!